Shalom! Que a paz do Senhor esteja com vocês. O estudo de hoje vai ser sobre um detalhe que nós conseguimos detectar quando a gente estuda a festa de Shavuot, principalmente quando a gente analisa ah, o trecho do capítulo de Levítico 23, que fala justamente da festa de Shavuot, né? Lá nesse trecho, além de explicar ali a contagem dos dias, ele também menciona ali a sequência das festas, logo em seguida a festa de pães ázimos e as primícias que são colhidas, né? O começo da colheita e logo em seguida emenda com a festa de Shavuot no 50º dia. E esse trecho fala também das ofertas que Deus ordena ao povo que faça por ocasião da festa de Shavuot. Então, nós vamos justamente tratar de um detalhezinho que está nesse trecho, para a gente poder trabalhar o assunto. Nós estamos aí, ó, os pães das primícias. Maravilha. Olha só, Levítico 23, como eu disse, no trecho do capítulo 23, que fala da festa de Shavuot, ele esmiuça a questão das ofertas, a questão da contagem dos dias, para no 50º ter a festa de Shavuot, conhecido como Pentecostes, né? Lembrando. Mas no versículo 17 ele fala assim, ó: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Eu peguei esse versículo da versão Almeida Corrigida Fiel. Obviamente, eventualmente, em cada versão pode estar um trecho, um texto um pouco diferente, mas, em essência, é isso que ele quer dizer. Bom, uh, o trecho lá do versículo, não, do trecho lá do capítulo 23, ele fala das outras festas, mas quando ele fala de Shavuot, que está relacionado à colheita, que começa com as primícias, no dia seguinte ao sábado, ao Shabat, que é o primeiro dia da festa de pães ázimos, ele começa a esmiuçar as ofertas que Deus ordena que o povo faça a Deus. Essas ofertas, elas são de três tipos, vamos falar assim. São ofertas de cereais, ofertas de alimentos, ou, no caso aqui, são ofertas através de pães. Os cereais estão nos pães, né? Ofertas através das libações. Libações são ofertas de líquidos, né? No caso, seria vinhos que são derramados eram, né, derramados sobre o altar. E ofertas de sacrifícios, que são os holocaustos, ofertas queimadas. Aí são os sacrifícios dos bichinhos que são a carne deles é cortada e parte vai para o sacerdote, parte é queimada no fogo. São os 3 tipos. O versículo, ele fala especificamente sobre pães. Então, aqui, nós vamos tratar especificamente de ofertas de cereais, aí os pães. E ele fala de uma forma bem categórica, são 2 pães. Vamos ler o versículo novamente, para a gente trabalhar o que precisamos compreender desse versículo. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Muito interessante isso aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Das vossas habitações, são 2 pães, são pães de movimento, 2 dízimas de farinha e levedados. Eles são primícias. Primeiro, é uma oferta que cada um deveria trazer de sua própria casa. Cada família deveria ofertar a Deus, por isso trazer de suas habitações. É uma das poucas menções, de forma bem clara, que essas ofertas devem ser trazidas de casa. Então, em casa tem que ser feito o pão. E esses pães são 2, não é à toa. Nós vamos mencionar, vamos falar alguma coisa rapidinho deles daqui a pouco. Mas são 2 pães.
e eles são levedados, adiantando ali, ó, são levedados, são pães de movimento, por isso é uma oferta movida. O que significa uma oferta movida? Esses pães, eles eram entregues nas mãos do sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Quando ele recebia o pão diretamente de Som, ele virava para o templo e fazia um movimento. Ele oferecia para Deus, né, fazia um movimento com o pão. Há algumas ofertas, né, nos holocaustos, ofertas de sacrifício também eram ofertas de movimento. Né, as libações também, eles faziam um movimento com as libações sobre o altar. E as ofertas de holocausto também, ele movia a carne, por exemplo, o peito, né, do animal que era cortado, ele movia para frente e para trás. No caso dos pães, ele fazia um movimento para cima e para baixo. Isso é o que é uma oferta movida. É muito interessante, né, que o sacerdote tinha que pegar e movimentar a oferta. São 2 pães, cada pão 2 dízimos de farinha. Fazendo ali uma correlação com valores modernos, nós temos ali praticamente cada pão de 2 quilos. Eram utilizados 2 quilos de farinha de trigo para cada um desses pães. Então, os 2 pães tinham um total de aproximadamente 4 quilos, é o peso deles, né? Porque não seriam somente farinha, né? Como eles são levedados, são pães que são feitos com azeite, tinha água, tinha sal, e, obviamente, a levedura, o fermento, são pães fermentados. Isso é muito interessante, muito importante, porque esse aqui é o único caso que acontece de oferta de pães levedados, ofertas de cereais por intermédio de pães levedados, pães fermentados. Isso é importante porque isso tem um significado oculto, vamos dizer assim, espiritual, que, a meu ver, é muito importante para a gente poder entender. Porque, na realidade, até então, nós estávamos falando, e as festas vêm nesse contexto, vêm nessa sequência, a festa de Pêssar, que é o primeiro dia, né, a primeira noite da festa de pães ázimos. Essa festa, Deus manda fazer o cordeiro, está lá na Bíblia, Êxodo 12, tem o cordeiro, comer pães ázimos, e comer ervas amargas. Então, com a pensa, já começa ali Deus mandando comer pães ázimos, que são pães sem fermentos. Depois, durante 7 dias, começando com essa noite da Pêssar, o 15º dia de Abib, Nissan, por 7 dias, Deus ordena comer pães ázimos e também fazer ofertas lá no tabernáculo, no templo. Isso posteriormente à entrada dos israelitas na Terra Prometida. E isso, conforme o passar dos anos, foi mantido, óbvio, é a lei, é a Torá. Agora, é uma coisa muito interessante a gente observar, vamos dizer assim, o contraste que tem nesse início do ano espiritual, do mês de Abib, Nissan, em que nós temos pães sem fermento, porém, 50 dias depois, na festa de Shavuot, com a oferta das primícias, esses pães são pães fermentados, são pães levedados, pães que são feitos de uma maneira diferente. Eles contêm, como eu disse, contém azeite, contém sal e o fermento, que faz com que a massa toda cresça. Nós temos aqui, já falamos em estudos anteriores, entre esses 2 blocos, nós temos um processo, nós chegamos a falar sobre um processo, utilizamos a parábola da semente, que é lançada, e sem que o agricultor saiba, ocorre um processo, ela rompe e se transforma na planta, e depois os frutos vêm com os grãos colhidos, né? Então, isso aí acontece, é um processo que a gente não consegue identificar ali de que forma, é um processo espiritual, é um processo sobrenatural, é a própria questão sobrenatural aí de Deus atuando sobre
a sua criação. É muito importante isso. E nesse sentido, nós percebemos que em Shavuot, que é o 50º dia, nós temos ali 2 pães fermentados sendo ofertados a Deus, uma oferta de cereais. Eu repito, lá em Levítico 23, no trecho, existem outras ofertas, como as libações e também ofertas de holocausto, os sacrifícios de animais. Mas nós estamos colocando aqui a ênfase na oferta de cereais, que são os 2 pães, como eu disse, agora fermentados. É um contraste muito grande de pães sem fermento e 50 dias depois, pães fermentados. Aliás, esse contraste, ele acontece, não apenas aqui, vamos falar assim, no mundo do Antigo Testamento, mas depois que nós temos ali a presença de Jesus, de Yeshua HaMashiach, que vem realizar a obra do Senhor aqui na terra, vem trazer a doutrina de Deus, do Pai eterno que o enviou, ele vem trazer essa doutrina e, ao mesmo tempo, como em João 3,16, ele vem se lançar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele é o Cordeiro. Então, tem um contraste muito interessante aqui, ó. Na peça, os israelitas sacrificavam o Cordeiro, mas em Jesus, em Yeshua, ele se faz o Cordeiro. Deus é que envia seu próprio filho como o último Cordeiro para ser sacrificado por nós. É uma inversão. O Cordeiro antes era sacrificado pelos israelitas em honra ao Senhor, como oferta a Deus. Aqui ocorre o contrário. Deus envia seu filho, que é sacrificado como o último Cordeiro por nós. Então tem uma inversão aí. Do mesmo modo, lá em Shavuot, em Pentecostes, ocorre também uma espécie de inversão. O que acontece? Aqui, nós estamos falando no âmbito, né, de Levítico, no âmbito do mundo lá israelita do Antigo Testamento, as pessoas ofertavam esses 2 pães fermentados a Deus, como oferta de cereais, como um agradecimento pelas, pelas colheitas, são as primícias, tanto que são pães, estava escrito ali no versículo 17 que nós lemos, são primícias ao Senhor. O que acontece? Esses pães são feitos com as primícias da colheita. A colheita é feita e esses primeiros ramos do trigo são transformados ali, os grãos transformados em farinha, e através deles, com eles, são feitos esses pães. Então, são pães feitos com as primícias. E os próprios pães são as primícias, são ofertados como primícias. As primeiras, os primeiros frutos, as primeiras ofertas a Deus com a colheita que é feita. É, obviamente, tem a questão de que, a partir do momento que essa oferta é feita, é realizada, eles acreditavam, e obviamente não só eles acreditavam, mas a própria Torá fala sobre isso, que toda a colheita é consagrada ao Senhor e ela é abençoada nesse sentido. Né? Então aqui, o que acontecia? Os israelitas ofertavam 2 pães em Pentecostes, em Shavuot, a Deus. Agora, esses 2 pães, depois do sacrifício do último cordeiro, 50 dias depois, nós já lemos isso em Atos 2, fala que os discípulos estavam reunidos concordemente no mesmo lugar e eles haviam cumprido o Pentecostes. Então, se eles cumpriram o Pentecostes, o que nós podemos compreender? Que eles, os discípulos de Yeshua, também foram ao templo e ofertaram esses 2 pães. Está previsto na lei. Então, eles ofertaram esses 2 pães. Além disso, eles se reuniram naquele lugar, no cenáculo, e depois o que aconteceu? Veio o poder, né, do céu que os revestiu. Esse poder veio com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Também parece que há uma inversão aqui. Por quê?
porque nesse caso, eles, como primícias, receberam do Espírito Santo o poder que vem do céu. E com o Espírito Santo, eles é que passam a receber os frutos do Espírito. Parece que há uma inversão aqui, muito interessante, né? Esses dois pães com Yeshua, com a obra de Yeshua que acontece no dia de Atos 2, capítulo 2, no dia de Pentecostes, que é a festa de Shavuot, Pentecostes em grego, que é a festa de Shavuot, nós temos ali a, a conversão, a agregação. Se você ler Atos 2, você vai perceber isso daí. Temos a agregação, né, a conversão de quase 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas são judeus, que são convertidos ali, que são agregados ao movimento, à obra do Senhor, à igreja do Senhor, a igreja de Yeshua que está ali crescendo, que está começando ali a romper os seus primeiros movimentos. Então, isso é muito interessante, esse contraste que existe nos pães sem fermentos, com o cordeiro que se sacrifica e com os pães sem fermentos. Isso não é um verdadeiro jejum que nós fazemos. E o contraste com o Shavuot, que depois vem com pães fermentados, que é o representativo, esses pães fermentados são representativos, melhor dizendo, da junção, né, da união de judeus e gentios. São dois pães fermentados. Nós podemos compreender isso. Judeus e gentios formando a igreja do Senhor e ali sendo ofertados a Deus. Nós podemos compreender que Deus ali ele está querendo já uma igreja espiritual, uma igreja madura, uma igreja dinâmica. Nós podemos compreender isso por conta da parábola do fermento que Jesus mesmo falou lá em Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Tem lá. Jesus fala da parábola do fermento, que uma mulher coloca na massa, divide em 3 partes e toda a massa cresce. É isso que está acontecendo ali. As primícias são do Senhor, a igreja do Senhor está começando, e num só dia esse fermento rompe e verdadeiramente faz a igreja começar a crescer. Isso é muito interessante. Então, esses são os pães das primícias. Existem outras relações que fogem ao nosso objetivo hoje, mas existem outras relações, como, por exemplo, desses pães, com as duas testemunhas lá de Apocalipse. Nós podemos fazer relações desses dois pães também com as duas casas de Israel, a casa do norte, a casa do sul, no caso Judá e Efraim, né? A casa do norte seria Israel. Aquela divisão que houve logo após a morte do rei Salomão, em que o reino foi dividido, a parte do reino do sul ficou com a dinastia de Judá, da dinastia do rei Salomão, com Roboão, dinastia de Davi, o reino de Judá, que é da família de Judá, da tribo de Judá. E o reino do norte ficou com Jeroboão. É isso. Então, existem outras relações, mas foge aqui, nós não vamos esmiuçar. Aqui eu acho que é interessante nós gravarmos isso. Dois pães fermentados, judeus e gentios fazendo parte de uma só igreja, das primícias do Senhor, que são lançadas aqui em Shavuot, que são ofertadas a Deus em Shavuot Pentecostes. Amém? Então, essa era a mensagem para hoje, dos nossos estudos de hoje, e certamente vamos compreender a partir de agora que, na realidade, judeus e gentios devem estar juntos para que possamos, vamos dizer assim, corresponder aos anseios do Senhor em uma única igreja, uma composta por judeus e gentios, maduros, espirituais, uma igreja dinâmica, que atende, que obedece e que tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Uma ótima semana para você. Shalom!